pela manhã nós tratamos um contexto de palestra falando sobre a graça de Deus nos relacionamentos. E nós vimos ali, utilizando a própria construção da frase, a maneira como a graça de Deus, ela redunda num comportamento que glorifica a Cristo, porque com Ele se parece. Nós, de fato, devemos manifestar o caráter de Cristo em tudo aquilo que fazemos, e aí então nós aplicamos especificamente nos relacionamentos, vendo como é tão difícil para nós, mas ao mesmo tempo é possível por causa da obra de Deus em Cristo Jesus por meio do seu Espírito Santo. E nós vimos que esse relacionamento que nós temos, ele é baseado numa vida de piedade e santidade, onde nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas, e nós então nos apegamos a tudo aquilo que é virtude de Deus. E aí então aplicamos isto no nosso relacionamento com os irmãos, demonstrando todos os atributos, e por que não dizer, manifestando o próprio caráter de Cristo neste relacionamento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, capítulo 13, de 31 a 35. E o que eu quero falar nessa noite é algo que deve permear a sua mente. Você deve ouvir a exposição da Escritura Sagrada pensando nesse aspecto. Que aspecto seria este? Seria responder a seguinte pergunta: qual é a marca que identifica a Igreja de Cristo nessa terra? A pergunta é esta. Talvez no seu coração tenha vindo de maneira muito rápida em dizer, bem, a marca da Igreja de Cristo nessa terra é a cruz, que ela simboliza de fato a aplicação do Evangelho na morte de Cristo. Talvez outros poderiam dizer, bem, a marca da Igreja de Cristo nessa terra é um peixe, porque foi a primeira manifestação sistematizada da doutrina de Cristo, da cristologia. Por que um peixe? Porque o peixe passou a ser também um símbolo utilizado pela igreja. Porque a palavra peixe, na língua grega, ela também cria um acróstico. Ele é muito interessante, porque quando você pega a seguinte frase, Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador, em grego essas palavras, elas formam a palavra peixe, exatamente peixe. E aí então se tornou um símbolo. A própria igreja presbiteriana, ela também possui um símbolo, é a sarça ardente. E por que os nossos pais do passado, escoceses, escolheram a sarça ardente como símbolo da igreja presbiteriana? Porque a sarça, ela simboliza a igreja. O fogo na sarça simboliza a perseguição, o ódio do mundo contra a igreja do Senhor. E aí nós sabemos que em meio à sarça e em meio a esse fogo que buscava consumi-la, mas não conseguia, ainda que o fogo estivesse ali, não consumia a sarça, estava a presença do Senhor Deus. Então, quando temos a sarça, é a igreja, o fogo é a perseguição, e é claro que não há ali nenhuma imagem de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque seria quebrar o segundo mandamento, mas nós entendemos que a presença de Deus se fazia ali como se faz presente na igreja ou na nossa denominação. Então isso é marca, é algo que as pessoas veem, percebem e elas imediatamente identificam o significado que está por trás dessa marca. E é exatamente isso que nós veremos nessa noite. Nós falaremos aqui sobre a marca que Cristo deixou para a sua igreja. Qual é o símbolo? O que de fato a igreja deve mostrar para o mundo que ela é de Deus? Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, e nós faremos a leitura do verso 31 ao verso 35. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 31 ao verso 35. Diz assim a palavra do Senhor:
quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos pela primeira parte deste culto que prestamos a Ti, onde pudemos, num diálogo bendito e santo, ouvir a Tua voz pela leitura da Escritura Sagrada e responder a esta voz santa e justa por meio da oração e dos cânticos. Nós te louvamos porque isso nos remete ao santuário do Éden, e isso também nos remete ao futuro glorioso que teremos na Tua presença em Cristo Jesus por toda a eternidade. Mas agora, Senhor, chegou o momento em que nós devemos nos calar, devemos aquietar o nosso coração, devemos aguçar a nossa mente, o nosso raciocínio e o nosso coração para ouvirmos a Tua voz. Ó Senhor, por isso nós pedimos para que a Tua palavra, sendo esta fielmente exposta, venha nos quebrantar e nos consolar. Venha, Senhor Deus, nos edificar e ao mesmo tempo nos confrontar. Por isso, ó Pai, ajuda-nos para que assim sejamos trabalhados por esta palavra que nunca em absoluto volta vazia para Ti. Ó Senhor, que a voz de Cristo ecoe neste lugar para a Tua honra e glória. É o que nós pedimos no nome dEle, a quem queremos ouvir nesta noite, Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para essa porção do Evangelho de João, capítulo 13, de 31 a 35, ele precisa ser entendido no seu contexto maior. É muito importante quando nós lemos ou quando nós tentamos compreender uma porção da Escritura, nós não podemos isolar, mas nós devemos ampliar e perceber o que está ao redor daquilo que o Senhor Jesus nos disse. E eu posso afirmar para os irmãos que o Evangelho de João, capítulo 13, de 31 a 35, ele está no contexto que já se nos apresenta no verso 1 do mesmo capítulo. Ali João, ele inicia o que nós chamamos de uma nova perícope. Perícope é uma porção da Escritura Sagrada que trata de um assunto com começo, desenvolvimento e fim. E qual seria, portanto, o tema que permeia o capítulo 13? Está aqui no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que João, ele já nos prepara para o capítulo 13. E ele nos traz aqui afirmações que serão temas desenvolvidos aqui no capítulo 13. Ele diz primeiro que era a festa da Páscoa, portanto, ele está falando acerca da ceia do Senhor e daquele momento que iria anteceder a sua morte na cruz. Ele fala que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Entenda bem aqui a construção. Ele está dizendo, é o momento da Páscoa. Cristo sabia que ele iria deixar esse mundo e ele iria voltar ao Pai. E diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então o que nós temos aqui é a Páscoa, o que nós temos aqui é Cristo voltando para o Pai, e o que nós temos aqui é a manifestação do amor de Cristo para com os seus.
É exatamente isso que nós observamos. E aí então João ele começa a desenvolver esses temas. Veja que, em primeiro lugar, João nos traz a atitude de humildade de Cristo como servo do Senhor. Porque na sequência nós temos aqui a cerimônia de lava-pés, ou seja, quando Cristo, eu me referi hoje de manhã a esse evento, quando ele amarra uma toalha à sua cintura, ele se ajoelha, inclusive diante de Judas e diante de Pedro, e lava os pés imundos dos discípulos pecadores. E ele então demonstra nessa atitude a sua humildade. Ele também, ou melhor, João, quando escreve o capítulo 13, ele também nos traz um contraste que por vezes nós não percebemos. E é um contraste que precisa ser observado para que entendamos os versos 31 a 35. Qual é o contraste? É o contraste entre Cristo e Judas e o contraste entre Cristo e Pedro. Veja que esses eventos circundam o texto que nós lemos. E de que maneira, então, nós poderíamos pensar no contraste entre Cristo e Judas? Veja, o contraste é simples. Porque Cristo, ele decidiu nos amar. Cristo decidiu derramar o seu amor sobre nós. E ele pagou o preço por este amor. E o que Judas fez? Judas traiu. Judas não amou. Judas foi infiel. Mas ao mesmo tempo, nós temos um contraste com Pedro, porque não apenas o contraste com Judas, mostrando que Judas decide trair, enquanto Cristo decide amar, nós encontramos também um paralelo entre Pedro e Cristo. E de que maneira nós entendemos esse contraste? Basta você olhar o verso 37 do mesmo capítulo. Veja lá o que nos diz Pedro. Replicou Pedro no verso 37, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Foi isso que Pedro disse. Senhor, onde tu estiveres, eu estarei ali, e eu estou disposto a morrer por ti. E qual é a resposta do Senhor Jesus no verso 38? Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Qual é o contraste? O contraste aqui é nessa palavra fanfarrona de Pedro diante do Senhor, tentando impressioná-lo. E ao mesmo tempo, nós nos lembramos de Cristo no Getsemane. Porque Jesus no Getsemane, ele ora da seguinte maneira: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, que eu não experimente a manifestação da tua ira profunda. E nós precisamos entender, amados, que quando Cristo ele ora dessa maneira, quando ele diz que este cálice poderia passar da sua vida, ele não está se referindo às chibatadas, ele não está se referindo a carregar a cruz, ele não está se referindo a ter a sua cabeça lacerada por uma coroa de espinhos, ele não está se referindo aos cravos que entraram aqui nas suas mãos e pés, ele não está se referindo à morte agonizante na cruz, porque na verdade a crucificação não era uma pena de morte, mas sim uma tortura que levava até a morte. Não, Cristo não está se referindo a isso. Porque servos do passado, servos no futuro, passariam por experiências semelhantes e seriam fortalecidos pelo Espírito do Senhor. Mas Cristo, quando diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, é porque no momento em que Cristo tomou os meus pecados e os seus pecados, ele toma os pecados todos, de todos os eleitos do Senhor, sobre ele é lançado toda a imundícia, fétida, imunda, suja, podre, repulsiva do pecado. A Escritura Sagrada nos diz que Deus
é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E nesse momento, Deus iria se desligar, Deus iria virar as costas, Deus Pai iria virar as costas para o seu Filho. E uma comunhão eterna, uma comunhão tão eterna, que está muito antes, aliás, nem há como precisar temporalmente da comunhão de Deus Pai e Deus Filho, juntamente com o Espírito Santo. E essa comunhão, ela vem gloriosa, Cristo vem e encarna, a comunhão continua. O Senhor está em comunhão com seu Filho em comunhão com o Pai, uma comunhão profunda, íntima, mas Cristo sabia que num momento, por amor a você, por amor a mim, Ele iria deixar momentaneamente a sua comunhão com o Pai. E aí ele brada com o seu coração sangrando: Pai, se possível, passa de mim esta taça. Mas a resposta imediata do próprio Cristo, do Redentor, do Senhor da Glória, é: que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Quando nós olhamos a atitude de Cristo no Getsemane, o que nós percebemos em Pedro? Pedro, que disse: eu estou disposto a morrer por ti, meu Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele foi interpelado, ele foi questionado por mulheres, por escravos, por pessoas comuns. E a Escritura Sagrada diz que ele não apenas, porque nos esquecemos disso, ele não apenas nega a Cristo, mas ele lança xingamentos. Ele pragueja para se separar de Cristo, para não ser visto um com Cristo. Esse é o contraste. Cristo manifesta o seu amor por estar demonstrando sua lealdade a nós, enquanto Judas o trai. Cristo manifesta o seu amor, estando disposto a passar pelo maior sofrimento que Deus Filho iria experimentar por amor, enquanto Pedro, por nada, ele chega a praguejar contra Cristo. Esse é o contraste. É o contraste do amor. E é exatamente nesse contraste do amor que nós perceberemos a glória de Cristo na cruz, e ao mesmo tempo esta glória que viria para fortalecer as suas ovelhas. Porque quando nós entendemos de fato o que o evangelista João está tentando nos trazer aqui, nós passamos a entender com mais clareza o seu argumento, o argumento do amor. É isto, o argumento do amor. E como que ele manifesta isso? Em primeiro lugar, ele manifesta pelo amor que ele, como filho, tem com o Pai. Agora vocês já entendem a agonia de Cristo lá no Getsemane, porque de fato esta união seria rompida momentaneamente por causa de um camarada da minha espécie por gente da sua espécie. Por nossa causa, isso seria rompido. Mas Cristo, ele manifesta aqui o que é a glória do Filho. Verso 31, diz assim a palavra do Senhor: quando ele saiu, Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Quando nós olhamos essa expressão de Cristo falando sobre a glória, e nós sabemos que ele está falando aqui da cruz, ele está falando aqui da humilhação, ele está falando aqui do momento em que ele iria chegar ao ápice, por assim dizer, da sua humilhação nessa terra. Será que ele, ao chamar isso de glória, ele não está aqui contrariando o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11? Porque lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, quando Paulo nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo,
ele fala da humilhação de Cristo, que Cristo vai até escravo, morre de cruz, para depois ser glorificado. Parece-nos aqui uma contradição, mas não é uma contradição, porque ainda que Cristo seja humilhado, na sua humilhação, ele de fato manifesta a glória de Deus. E ele manifesta a sua própria glória, porque ele iria atrair para si todos os eleitos de Deus, levando-os ao Pai. Aqui nós temos a jornada da glorificação, que parte da própria humilhação de Cristo na sua morte. E o que está em foco aqui, irmãos, não é outra coisa senão o ministério real de Cristo Jesus. Veja só o que o próprio evangelista João, no capítulo 12, de 23 a 33, na entrada triunfal, ele fala acerca de Cristo nesta glorificação na cruz. Diz assim, Evangelho de João 12, de 23 a 33, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, veja o contraste aqui, irmãos, mas veja que se trata de um mesmo contexto. Ele diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho. E onde chega esse momento da glória do Filho? Veja, ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me ouvir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. O que nós encontramos aqui é a terceira e última manifestação pública do ministério de Cristo nessa terra. Quais são os ministérios de Cristo nessa terra? Sacerdote, profeta e rei. Esses três ministérios foram comprovados por Deus nessa terra. De que maneira Deus comprovou estes ministérios? Primeiro, diante de um contexto que apontava para aquele ministério. Em segundo lugar, tendo testemunhas que iriam ouvir e perceber esse ministério de Cristo na terra. E em terceiro lugar, de fato, o Senhor Deus manifestando com a sua voz audível o ministério de Cristo. É por isso que quando Cristo vai a João Batista, ele vai ao rio, e ali então ele é batizado, ele recebe um banho público. O que está acontecendo ali? O que acontece é que quando ele recebe esse banho, ele sai do rio, e aí então o Espírito Santo desce no formato de uma ave, repousa sobre ele, e aí se ouve uma voz do céu, diante de testemunhas: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Que ministério é esse? Sacerdotal. A Escritura Sagrada também nos diz que Cristo ele sobe ao monte com alguns discípulos. E aí então ele passa por uma transfiguração. Na transfiguração nós temos duas pessoas que estão ladeando o nosso Redentor. De um lado Elias, do outro Moisés. Ora, o que são esses dois homens? A lei e os profetas. A
a manifestação da palavra de Deus. Havia testemunhas, que eram os discípulos. E aí, então, quando os discípulos veem Cristo ali transfigurado ao lado da lei e dos profetas, ouve-se uma voz do céu que diz assim: este é o meu filho amado. Mas agora Deus não diz assim: e nele me comprazo, porque o prazer de Deus está por ele ser o sumo sacerdote. Mas agora o que Deus diz? A ele ouvi. É o ministério profético. E o ministério de rei é exatamente aqui. Cristo, ele está num ambiente que aponta para isso. Ele está montado num jumentinho. E ele então entra em Jerusalém. E as pessoas então dizem assim: vem, bendito, vem, ó, tu que és bendito em nome do Senhor. Vem, ó rei, e assume o teu trono. Ou seja, ali nós temos a entrada triunfal de Cristo. E na entrada triunfal de Cristo, Cristo diz assim: chegou a hora em que eu serei glorificado pela minha morte. E quando ele fala sobre isso, ele olha para o Pai e diz assim: Pai, glorifica, Senhor, glorifica o teu nome. E aí então ouve uma voz do céu, o próprio Deus dizendo: eu te glorifico também, meu filho, e hei de te glorificar, porque és rei sobre o universo. Os três ministérios de Cristo, mas o que nós apontamos aqui é exatamente o ministério real de Cristo, e é nesse contexto que nós vamos encontrar Cristo dizendo aqui no verso 31, que de fato ele está no Pai, o Pai está nele, e ele será glorificado, porque a glória do Filho está em cumprir a missão de Deus Pai nessa terra. Esta glória está presente na cruz e também esteve presente na sua ressurreição. E este, meus irmãos, é o paradoxo do cristianismo. Esse é o paradoxo do Evangelho. É por isso que nós entendemos com tanta clareza: o que é humilhado, ele será, e o que se exalta será. O primeiro é o, e o último é o primeiro. O paradoxo do Evangelho. Porque Cristo, sendo rei, ele morre na cruz. Por isto, ele diz aqui, com todas as letras: agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Mas não apenas o Filho, mas a própria glória do Pai também se manifesta, porque no verso 32 ele diz: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. A ideia aqui, irmãos, para que entendamos, é que Cristo, não perca de vista, nesse contexto do amor, de que ele amou os seus discípulos, de que ele estava se preparando para voltar ao Pai, estava prestes a morrer na cruz do Calvário. Esse Cristo também diz que o próprio Deus Pai poderoso é glorificado na pessoa do Filho, na pessoa daquele servo, na pessoa humilde, o Deus que se encarnou. E é nesse sentido que nós poderíamos fazer a pergunta: mas de que maneira o Pai é glorificado? Porque nós sabemos como Cristo foi glorificado. Ele é glorificado porque ele cumpre a vontade do Pai. Ele é glorificado porque na cruz ele atrai para si todos os eleitos. Ele é glorificado porque o Pai agora vai torná-lo o Todo-Poderoso, como homem encarnado, para ter tudo debaixo dos seus pés. Mas de que maneira o Pai é glorificado no Filho? Irmãos, é tão simples. O Pai é glorificado no Filho porque a sua vontade é cumprida nele. O Pai é glorificado no Filho pela revelação dos seus atributos. Deus Pai manifesta os seus atributos por meio do Filho. Que atributo é esse? A justiça, o amor, a santidade, a fidelidade. Cristo reflete de maneira fiel Deus Pai. Deus Pai também é glorificado pela confirmação e a renovação da aliança. Essa aliança que vem desde a queda dos nossos pais, agora ela é renovada em Cristo Jesus.
Deus Pai é glorificado também pela própria exaltação de seu Filho, que tudo ou a tudo conquistará. O que nós encontramos aqui é esse contexto da glória de Deus, da glória que se manifesta no Filho, da glória que demonstra o Pai, da glória de Cristo na cruz, na ressurreição e no domínio de todas as coisas. Por isso, quando Cristo fala da sua própria glória, quando ele fala da glória do Pai, no verso 33 ele nos diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. O que eu disse aos judeus, preste atenção, o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Judas sai da sala. Cristo olha para os seus discípulos e diz: chegou a hora de eu ser glorificado. Eu sou glorificado no Pai, o Pai é glorificado em mim. E o que subjaz aqui é a ideia da morte de Cristo, da sua ressurreição e da glorificação que ocorrerá por essa ressurreição, se tornando aquele que conquistaria todas as coisas nessa terra. Mas agora, ele não fala de si, de Deus, mas ele fala agora aos discípulos, que ele chama de filhinhos. Ele diz assim: filhinhos, eu estou retornando ao Pai. Vocês se lembram que eu disse aos judeus? Agora eu digo a vocês. E aqui, irmãos, há de novo um contraste bendito entre os ímpios e os salvos por Cristo. Porque o que foi que Cristo disse aos judeus de que ele voltaria para o Pai? Sem dúvida nenhuma, é o que está no Evangelho de João, capítulo 8, de 21 a 24, que diz: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me. Olha só a ideia: eu vou me ausentar, eu vou desaparecer, e vós me procurareis. Ele está falando aqui, irmãos, aos judeus: vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. O que Cristo está fazendo aqui? Cristo está olhando para os ímpios. E ele está dizendo: eu vou me ausentar de vocês. E para onde eu vou, vocês não irão nunca. Porque vocês são condenados nos vossos próprios pecados. E aqui nós podemos ver uma sentença tão triste. Porque de fato nós encontramos aqueles que morrem em seus pecados. As pessoas que morrem em seus pecados, não importa o que ele faz, ele está separado do Senhor. E Cristo, para onde ele foi, estes nunca irão. Essa pessoa pode se dizer crente, pode se dizer cristã, pode tentar ter uma vida boa e honesta, ela pode ser membro de uma igreja evangélica, ele pode participar até de alguns trabalhos internos da igreja, ele pode cantar, ele pode frequentar, ele pode ser o que quiser. Mas se ele de fato não nasceu de novo, ele vai morrer nos seus pecados. Ele não morre em Cristo. E Cristo está dizendo: vocês que são deste mundo eu não sou, vocês são cá de baixo, eu sou do alto. Vocês morrerão em seus pecados. Eu vou me ausentar e vocês nunca estarão comigo. Mas, meus amados, nós sabemos que não apenas existem aqueles que morrerão em seus pecados como os judeus, mas existem aqueles também que morrem em Cristo Jesus.
E dentro desse mesmo contexto, veja só o que Cristo fala aos seus discípulos. O tema é o mesmo, a ausência de Cristo. Mas veja o que ele diz. No capítulo 14, de 1 a 3, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora você entende o contexto, voltando para 13:33, quando Cristo diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. E aí nós encontramos o contraste daqueles que estão debaixo do amor de Cristo e aqueles que estão debaixo da ira de Cristo. Cristo se ausentou, Cristo está ausente hoje. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que ele é invisível, e mesmo sendo invisível, nós o amamos. Nós não podemos ver a Cristo. Claro que alguns pecam, né, irmãos? Tentam ver a Cristo por imagens construídas por homens e pela mentalidade pecaminosa do coração, da mente do coração. Tentam fazer imagens, pintar Cristo, como é só aquela aparência, mas o que a Escritura Sagrada diz é que ele é invisível, deve permanecer invisível até a sua vinda. Ou seja, nós apenas cremos. E o próprio Cristo diz que somos bem-aventurados porque não o vemos, nem procuramos vê-lo, mas nós cremos e amamos a Ele. E nesse sentido, Cristo está dizendo que há de retornar para nos levar. E veja que aqui Cristo está dizendo: não se turbe o seu coração, eu agora vou para um lugar que vocês não podem ir. Ele se refere à cruz, ele se refere à morte vicária, ele se refere à ressurreição, ele se refere a ser assunto aos céus, estar com o Senhor, mas esta separação, ela é momentânea. Por isso, o que nós temos aqui, amados, não é outra coisa senão o amor de Deus Pai para com Deus Filho, o amor de Deus Filho para com Deus Pai, o amor do Filho para com a igreja, o amor da igreja para com Deus Filho, o amor da igreja para com Deus Pai e o amor de Deus Pai para com a igreja. Nós temos um ciclo virtuoso do amor que é derramado por Deus em nosso coração. O resumo de tudo isso que nós vimos até aqui, da glorificação de Cristo, da sua ausência momentânea para os crentes e a sua ausência eterna para com os ímpios, é simplesmente isto: nós vivemos em amor e somos amados por Deus, somos amados pelo Filho, e assim também somos levados a amar ao Senhor. Amar aquele que foi fiel e nunca nos traiu nem trairá. Amar aquele que se dispôs a morrer em nosso lugar e não nos abandonou, pensando em si mesmo. Irmãos, é nesse contexto da glória de Cristo, nesse contexto do seu amor para conosco, nesse contexto da obra redentora sobre nós, nesse contexto em que Cristo ele é diferenciado tanto de Judas quanto de Pedro por amor a nós, nesse círculo virtuoso do amor entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a sua igreja, é nesse contexto, entendendo isto, entendendo estas verdades, é que agora Cristo diz, repitam todos comigo a uma só voz, verso 34 e 35, todos a uma só voz comigo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Por que Cristo está ordenando aqui? Veja que ele utiliza, ele está dizendo assim, é por isso, meus amados filhos, eu recomendo que vocês se amem. Filhos, eu estou dizendo que o melhor caminho para vocês é vocês se amarem. Não! Cristo diz, novo mandamento, lei vos dou. O que Cristo está dizendo é que esse mistério revelado do Evangelho, do amor entre Cristo e o Pai, e do amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para com a igreja, e esse amor da igreja para com Deus, e já vimos aqui, e de maneira didática repito, quando Cristo fala da glorificação de si no Pai, a glorificação do Pai no Filho, a ideia de que ele há de se afastar um pouco dos seus, mas depois iria recebê-los novamente, manifestando esse grande amor para conosco. Cristo diz, por isto, novo mandamento vos dou. Agora nós poderíamos perguntar, de fato, é novo mandamento por quê? E as pessoas às vezes não entendem, porque elas tentam deduzir da seguinte maneira, bom, esse mandamento então não existia até ali, é novo, né? Ele existia e agora passa a existir. Não é nada disto. Porque se nós olharmos, por exemplo, para Levítico 19 e 18, lá diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Agora, eu não consigo entender. Por que Cristo está dizendo que é novo mandamento? Se esse mandamento foi dado lá em Levítico, aliás, é dado muito antes disso. No problema que houve entre Caim e Abel, esse mandamento já estava inserido na celeuma entre aqueles dois irmãos. Se ele existe no Velho Testamento, por que Cristo utiliza essa expressão novo mandamento vos dou? Meus irmãos, nós precisamos entender isso pela perspectiva pactual. Nós precisamos entender isso pela perspectiva da aliança de Deus com o seu povo. O que Cristo está dizendo não é, olha, há um mandamento que não existia, mas agora passa a existir, e eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é isso. O que Cristo está dizendo é que esse mandamento, ele é renovado em Cristo Jesus. Porque qual era a referência que tínhamos no passado? E até permanece até hoje. Mas qual era a grande referência? Amar ao próximo como a si mesmo. A referência sou eu. Então eu amo o próximo como eu me amo. Eu sou o Senhor. Mas o que Cristo diz aqui? Novo mandamento, ou seja, esse mandamento é renovado em mim mesmo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, a renovação aqui é pactual. Da mesma maneira, quando o Senhor Jesus, depois de cear a antiga Páscoa, ele toma o pão, parte e diz, tomai e bebei, tomai e comei dele todos, esse é o meu corpo que é dado por vós, essa é a nova aliança no meu corpo. Depois ele tomou o cálice e ele diz, aqui está o cálice, é o meu sangue que é dado por vós, da nova aliança do meu sangue. A ceia continua, mas agora não é mais o cordeirinho, não é mais a carne do cordeirinho, não é mais o sangue do cordeirinho que é derramado no altar, agora é o corpo e o sangue de Cristo presentes simbolicamente nos elementos da ceia. Da mesma maneira o amor. Claro que esse mandamento existe desde os nossos pais do passado, desde o Éden existe esse mandamento, mas agora ele é renovado em Cristo Jesus.
Porque ele não diz assim, amem uns aos outros como vocês se amam. Ele diz, não, amem uns aos outros como eu vos amei. Eu sou o modelo. É nesse sentido que se renova pactualmente o mandamento do amor. Eu sou a referência. Por isso, meus irmãos, não há outra opção. Porque se eu não amo meu irmão, eu quebro o mandamento do Senhor. E olha só que desesperador, pelo menos por um momento. Quando eu quebro um mandamento do Senhor, o que acontece? Eu quebro todos. Por isso não é uma opção. Não é uma escolha que você faz. Eu vou amar aquele irmão, ele é bacana, aquele outro ali é chato. Não estou disposto a amá-lo, não. Posso até estar com ele no mesmo ambiente, até onde eu aguentar. Mas eu não estou disposto a amá-lo. Eu não estou disposto a lavar os pés desse sujeito, nunca. Ele é meu inimigo, nunca vou fazer isso. Nunca vou me humilhar diante dele, nunca vou fazer isso. Meus irmãos, não há opção. Não há opção. O Evangelho não nos dá outra opção. Mas aquela pessoa, ela é um problema na minha vida, ela vive tentando me humilhar. Meus irmãos, não há opção. Ou então pela indiferença, né? Eu estou na igreja, mas cada um no seu quadrado, todo mundo vivendo sua vidinha, ninguém entra na minha vida, etc. Meu irmão, não há opção. É ordem. Se nós estamos em Cristo, como Ele, devemos amar-nos uns aos outros. O padrão é o amor de Cristo. Judas foi filho da perdição, por isso ele está no inferno. Pedro foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque o que Cristo poderia fazer com Pedro, hein, meus irmãos? É olhar para ele e dizer assim, bonito, né, Pedro? Você disse que morreria por mim, né, Pedro? Mas você me negou para uma mulher, você me negou para uma escrava, você me negou para gente comum. Você sequer foi confrontado por grandes autoridades. Eu fui, você não, e você me negou. Por isso que Cristo fez. Não, Cristo olhou para ele e disse assim, Pedro, tu me amas? E por 3 vezes, Cristo faz a mesma pergunta. Para que Pedro, por 3 vezes, ele responda dizendo, sim, Senhor, agora eu te amo. Depois daquela noite amarga que eu passei depois em que te neguei, fui aos pés do Senhor e ali me envergonhei, eu me arrependi. Sim, Pai, sim, Cristo, eu te amo. Por 3 vezes. Porque ele negou a Cristo 3 vezes. Irmãos, esse é o padrão. Esse é o padrão do meu amor para com o meu próximo. E é um mandamento imperativo. Paulo, em Romanos capítulo 13, de 8 a 10, ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Porque o amor, dinheiro, eu tenho que pagar. Pagando, está quitado. Favor, eu posso retribuir. Fazendo, estou quites. Tudo pode ser feito e quitado, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, tem cumprido o mandamento. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos que essa expressão que vigora até hoje, ela foi renovada, porque o nosso amor deve ser como o de Cristo. Paulo continua dizendo,
O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O mesmo Paulo, em Efésios capítulo 5, 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vou repetir: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí a pergunta é: Paulo, como eu posso ser imitador de Deus como um filho amado? Paulo responde: andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo, e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se você ama o seu próximo dentro da igreja, você se parece com Cristo. Se você não ama, ou você se parece com Judas, ou você se parece com Pedro quando negou a Cristo. É bem simples assim. É isto que o evangelista quer permear na nossa mente. Porque não há outro caminho senão o do amor. E aí então, em Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, levar as cargas uns dos outros é muito fácil quando se trata do meu filho, da minha esposa, do meu pai, de pessoas que nós, assim, naturalmente, entre aspas, amamos e estamos ali juntos. É muito fácil. Mas levar a carga, muitas vezes, daquele irmão que nós erroneamente imputamos no nosso coração que ele não merece o meu amor, mas levar as cargas deste irmão é cumprir a lei de Cristo, se parecer com Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque amor não são palavras. É como aquele marido que diz assim para a mulher: meu amor, eu te amo tanto, meu amor. Ah, meu amor, eu sou louco por você. Ah, meu amor, eu estou disposto a cada vida por você. Mas toda semana sai para jogar baralho, futebol, deixa a esposa em casa. Quando ele está em casa, ele é grosseiro. Às vezes vê a esposa se matando na cozinha. Ele não está nem aí, olha, ninguém me perdoa, hein? Bom, antigamente ele assistia no jornal, né? Agora eu não sei como é que eu estou aqui ao celular, ninguém. Sabe? Mas ele diz: eu te amo. Eu te amo. Meus amados irmãos, nós não podemos amar só de palavra, mas de fato e de verdade. Por isso que, olhando para o cumprimento da lei de Cristo, do novo mandamento que ele nos dá, ele diz: levai as cargas uns dos outros. E assim, não basta apenas dizer: ah, meu irmão, como eu te amo. Ah, minha irmã, como eu amo você. Não basta isso. Leve as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, também é comportamento. É ação, é atuar, é agir com amor. Como é que eu sei que Cristo me ama? É simples. Ele morreu em meu lugar. Como é que eu sei que Deus Pai me ama? É simples. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Como é que os seus irmãos aqui sabem que você os ama? Se alguém perguntasse assim: meu irmão, você sabe que eu te amo, né? Sei. Como é que você sabe disto? Ah, meu irmão, é porque você vive repetindo isso. É só isso? É. E as atitudes? Nenhuma, meu irmão. Sua atitude é só falar: ah, eu amo você. Não é assim, irmãos. Eu preciso mostrar esse amor na minha prática. Por isso que 1 João, o mesmo evangelista, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20, ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Paulo diz isso. Paulo também diz que quando nós amamos ao próximo, nós temos cumprido toda a lei. Porque se eu amo a Deus, preste atenção como é simples. Se eu amo a Deus, é porque o amor de Deus está em mim. Se o amor de Deus está em mim, ele é percebido, ele é visto, ele é beneficiado pelos meus irmãos. E aí, ele pode dizer, de fato, é alguém de Deus. E é nesse contexto, encerrando a própria fala de Cristo, que no verso 35, ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E para que não haja nenhuma dúvida, o Senhor da glória continua. Se é condicional, se tiverdes amor uns aos outros. Qual é a grande marca da Igreja de Cristo nessa terra? Vou repetir o que eu disse lá na introdução. Alguns acham que é a cruz. Ok, a cruz é um símbolo bonito. De fato, de alguma maneira me remete ao Senhor. Outros acham que é um peixinho. Porque ali diz, fala de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ok, também é um símbolo significativo. Outros acham que são outros símbolos. Mas a marca que Cristo deixou para que o mundo lá fora reconheça que nós somos dele, é se nós tivermos amor uns para com os outros. Nesse contexto que Tiago nos traz uma carta tão dura, dizendo que a nossa fé, que envolve o amor, está ligado à minha prática. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai, com todas as letras, dizer que a manifestação do meu amor, de fato, manifesta a obediência ao mandamento do Senhor, renovado em Cristo Jesus, porque não somente eu, mas o próprio Cristo se torna o modelo. Amar ao próximo não é uma opção, irmãos. Amar ao próximo é uma ordem. E sabe quem está envolvido aí? Se você é de Cristo ou não. Você se lembra do sermão profético de Jesus? Você se lembra quando Jesus mencionou que ele vai se assentar como juiz? Você se lembra quando ele disse que iria colocar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os ímpios? Você se lembra como se dá o julgamento? Interessante pensar que ali Cristo não diz, e poderia ter dito, mas ele não diz assim: vinde benditos de meu Pai, porque vocês creem em mim. Vocês foram alcançados pela minha salvação. Venham, vocês são meus, vocês pertencem a mim. Sabe o que Cristo dirá? E ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Porque tive fome, sede, eu estive necessitado e vocês me ampararam. Senhor, quando foi que te vimos necessitado e te amparamos? Tu estavas invisível. Quando vocês fizeram a um destes meus inimigos. Venham, vocês são meus. E aos que estiverem à sua esquerda, diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos. Porque estive necessitado, vocês não me ampararam. Senhor, quanto foi que te vimos necessitado e não te amparamos quando vocês nunca manifestaram o meu amor pelo próximo? Você percebeu a seriedade?
percebeu como amarmos uns aos outros é algo muito sério? Você percebeu que é isto que Cristo utilizará no dia do julgamento, no dia do juízo final? Cristo vai demonstrar que os seus são aqueles que se amavam na prática, porque assim somos reconhecidos como discípulos de Cristo. Meu irmão, você pode ter boa teologia, e tenha. Aliás, para quem me conhece, o pastor Hermes me conhece há muitos anos, sabe o que isso significa para mim e para ele. Então você pode ter boa teologia, e tenha. O pastor pode concordar comigo, e tenha. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, que consegue vir ao culto, abrir a Escritura Sagrada e expor muito bem a Escritura. Você pode fazer qualquer coisa. Mas se você não tiver amor, não vale nada. Percebeu a seriedade da lei, do mandamento do amor? Percebeu a seriedade? Eu falei aqui do julgamento, eu falei das práticas dentro da igreja. Se não tiver amor, não vale nada. E que amor é esse? Paulo diz: tu suporta, tu crê, tu espera. Essa amada igreja, tão amada por mim, Alfredo, tão amada por mim, é tão bom estar aqui, é um privilégio estar aqui, irmãos. Eu estou falando isso dentro do meu Senhor, é um privilégio. Essa igreja tão amada por mim, ela será reconhecida como igreja de Cristo, se ela tiver amor uns para com os outros. Eu gostaria de encerrar fazendo aqui algumas aplicações para nós. Olhando para todo o texto que nós vimos, e lembrando quando Cristo ele introduz para falar sobre esse amor que devemos ter uns para com os outros como um mandamento renovado nele, ele falou também da glória. E aí nós precisamos entender que a nossa glória são os sofrimentos de Cristo, a nossa glória é a cruz, porque se temos que nos gloriar é na cruz de Cristo. O que significa dizer que um crente é aquele que se gloria na humilhação do Senhor. Sabe as implicações disto? É porque se nós de fato nos gloriamos na humilhação do Senhor, nós também devemos ser humildes e estar dispostos a sofrer por Cristo Jesus. Porque a glória futura, meus amados, a glória que nós teremos com o Senhor passa pela nossa humilhação, assim como foi com o nosso Redentor. Se Cristo passou por humilhação, Ele foi humilhado nessa terra para ser exaltado pelo Senhor, o momento da glória em que estivermos com Ele na eternidade passa pela nossa peregrinação nessa terra. E nós devemos sempre nos diminuir para que Ele cresça, e esta diminuição ocorre não apenas diante dEle, mas diante também do meu próximo. Minha humilhação, porque o maior inimigo da comunhão, dos relacionamentos, desse amor mútuo, é a soberba e o orgulho. Por isso nós poderíamos aqui fazer a seguinte pergunta: qual é a marca que tem identificado a tão amada Quinta Igreja Presbiteriana de Boa Vista? Como vocês crentes têm visto essa marca no seio de vocês? Irmãos, eu não conheço a igreja, mas vocês conhecem. Porque se nós desejamos revelar a Cristo, devemos ser como Ele foi na sua primeira vinda, e como Ele é e será por toda a eternidade. E sabe onde está o ponto principal? É porque amar não é necessariamente, ou pode não ser necessariamente, um desejo nosso. Amar pode não ser a minha vontade, mas amar
é uma decisão. Eu não amo porque eu sinto desejo de amar, embora em alguns contextos isso ocorra. Mas eu não amo porque eu tenho desejo de amar. Eu amo porque eu escolhi amar. Eu escolhi manifestar o meu amor para com todos os meus irmãos, incluindo aqueles que eu não tenho a mínima vontade de amar. Amor não é um mero sentimento. Amor é uma decisão. Deus decidiu nos amar antes da fundação do mundo e nos escolheu. Deus decidiu nos amar e enviou seu Filho. Cristo decidiu nos amar e morreu na cruz em nosso lugar. Cristo nos ama e decide nos amar, preservando-se fiel na sua proteção em minha vida. E se nós não somos maiores que o nosso Mestre, você não tem opção. Você deve amar uns aos outros. Ame o seu pastor. Ame as ovelhas de Cristo aqui reunidas, pastor. Ame os seus presbíteros. Presbíteros, amem os crentes que estão debaixo do seu governo. Diáconos, irmãos, irmãs, crianças, jovens. Amem-se uns aos outros. E assim vocês serão reconhecidos como aqueles que têm a presença de Cristo